Na sua Bíblia, se ela for Almeida revista e corrigida ou fiel, ela estará na aflição, porque haverá grande aflição, não é isso? Então nós vemos aqui na Bíblia Almeida, se os irmãos quiserem abrir a sua Bíblia, Almeida revista atualizada, a palavra está grande tribulação. Na Bíblia, vou colocar aqui grande tribulação, tá? Vou colocar tribulação. Tá? Os irmãos podem analisar sua Bíblia para nós compararmos os textos. É muito importante. Está a aflição, grande aflição. Ok? A palavra, veja bem, igreja, a palavra aflição no grego é idêntico à palavra tribulação que está escrito, a palavra aflição, em Mateus, veja bem, 24, 21. A palavra aflição em Mateus 24, 21, que está escrito na Almeida, revista corrigida, ela é idêntica à palavra tribulação que está escrito em Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Vamos ler. Vamos abrir nossas Bíblias. Apocalipse 7, 14. Por favor, abra a sua Bíblia, por favor. Vamos analisar. Os irmãos estão entendendo? A palavra aflição que está escrito em Mateus 24, 21, Jesus diz assim: porque haverá grande aflição, ao qual nunca houve, jamais haverá, desde o princípio da criação. Na Almeida Revista Corrigida. Quando nós lemos na Almeida Revista Atualizada, não aparece a palavra aflição, mas aparece tribulação. Por quê? Porque são sinônimos. No grego é parecido. A palavra tribulação é a mesma expressão, a mesma palavra para a aflição de Mateus 24, 21. Vocês acharam aí? Em Apocalipse 7, 14. Quem pode ler para nós, por favor? Deus disse, Senhor, tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do poder. Aí nós vemos que na Bíblia Almeida Revista Corrigida de grande tribulação. Alguns podem até dizer assim: irmãos, não é a mesma coisa. É a mesma coisa, porque na Bíblia atualizada e na Bíblia Almeida corrigida, fiel, está da grande tribulação. Tem uma Bíblia Almeida atualizada aí, fora da minha esposa, da grande tribulação, não é isso? Como é que está na Bíblia do Senhor? Está escrito de grande ou está grande? De grande tribulação, da Almeida revista corrigida. Grande sofrimento? É porque é NTLH, NVI? Qual que é NVI? A minha atualizada, né? Grande sofrimento, deve ser NVI ou NTLH, né? Mas o fato é que a palavra aflição é a mesma coisa que tribulação. O que Jesus falou em Mateus, o que foi narrado em Mateus, isso, linguagem de hoje. Na linguagem de hoje, NTLH é grande aflição, é grande sofrimento. Como nunca houve esse. Exatamente. E nunca mais acontecerá. Sim. Uma coisa igual. Não acontecerá igual. Por quê? Porque a Bíblia vai depender do contexto em que está inserida a palavra de Deus. Por exemplo, em
João 16, versículo 33, Jesus diz assim: deixo-vos a paz. Não é isso? Ele vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. No mundo terei. O que Jesus está falando não é o que nós estamos vendo aqui. Porque todos nós passamos por aflições, por tribulações. Todos nós. Qual é a diferença? A diferença é que Jesus diz assim: haverá grande tribulação, grande aflição, grande sofrimento, ao qual nunca houve desde o princípio da criação e jamais haverá. Nunca houve, jamais haverá. Então é distinto. É diferente, percebendo, meus irmãos? É diferente. Tá ok? Então, para nós começarmos, nós estamos falando da segunda vinda de Cristo. Agora, uma pergunta, né? Como e quando se dará a segunda vinda de Cristo? Quando? Como? De que maneira? Como? Vamos ler. Já no Antigo Testamento, nós lemos menções a respeito da segunda vinda de Cristo. Lá no Antigo Testamento, os irmãos lembram que semana passada, na primeira aula, nós vimos que em Isaías 46, versículo 9 e 10, que Deus anuncia o fim desde o princípio. Lembra disso? Os irmãos lembram? Deus anuncia o fim desde o princípio. Ou seja, já no Antigo Testamento, nós vemos menções implícitas a respeito da segunda vinda de Cristo. Ora, no Antigo Testamento é anunciado o primeiro, tanto o primeiro, como nós vemos aqui em Zacarias 9, versículo 9 e 10, e como também a segunda vinda. Então, de uma forma implícita, a segunda vinda de Cristo ela é mencionada, é profetizada, como por exemplo, na profecia de Enoque, que está em Judas 14 e 15. Enoque, que nós sabemos que é o sétimo depois de Adão, o sétimo patriarca depois de Adão. Não é isso? Nós vemos profecias como de Daniel, capítulo 2, 44 a 46, Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, são profecias da segunda vinda de Cristo. Irmãos, Zacarias 14, nós lemos Zacarias 9 e 10 também está falando, no versículo 10, sobretudo, da segunda vinda de Cristo. E também no profeta messiânico Isaías, como no capítulo 11, versículo 4 ao 6, 26, versículo 19 e 20, né, irmãos? Então nós vemos o servo de Deus do Antigo Testamento falando, profetizando a respeito da sua segunda vinda. Isto nos leva a crer de uma forma categórica que Jesus Cristo vai voltar. A humanidade querendo ou não, a igreja querendo ou não, Israel querendo ou não, enfim, a nação, né? Jesus vai voltar. Foi profetizado, foi falado. Não somente no Novo Testamento, não é somente, como nós vamos ver aqui, palavras de Jesus, não é somente palavras dos apóstolos, é testificado pelos próprios profetas do Antigo Testamento. Tá certo, irmãos? Vocês estão entendendo? Do Antigo Testamento. Tá ok? Muito bem. Então nós vemos aqui essas profecias do Antigo Testamento. E nós vemos também Jesus testificando sobre a sua segunda vinda. Jesus também testificando. Em várias referências, né? Em Mateus, né? Nós vemos a parábola, por exemplo, das 10 virgens, um exemplo, né? Bom, em relação à questão da sua volta, tempo e hora, que ninguém sabe, nós vamos ler aqui, vamos ler Mateus 24, abra sua Bíblia por favor, em Mateus 24, versículo 36 até o versículo 51.
Glória a Deus. Mateus capítulo 24, versículo 16 até o 51. Olha o que Jesus diz a respeito da sua vinda, da sua segunda vinda. Vamos lá. Se nós perguntássemos assim, Jesus, que dia e hora o Senhor vai voltar? Ele responde assim, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre os seus servos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? O dia e a hora ninguém sabe. Isso é óbvio, não é? Nesse momento Jesus não sabia, né? Nesse momento ele não sabia. Hoje ele sabe, né? Hoje, né, irmãos, entronizado ele sabe. Mas nesse momento em que ele diz isso, em que ele estava narrando isso na terra, ele foi-lhe vedado não saber, na sua condição de homem. Ele não sabia, né? Mas quando ele é glorificado, ele é assunto ao céu, hoje ele sabe. Ele sabe quando ele virá. Mas nós não sabemos. Por mais que algumas seitas pseudo-cristãs tentam dar datas, sempre vai falhar. Sempre vai falhar. Todos aqueles que deram datas e horas para a segunda vinda de Cristo falharam categoricamente. Porque o dia e a hora ninguém sabe. Virá como um ladrão. Virá como um ladrão. Né? Virá como um ladrão. A palavra ladrão ali, tanto tem dois significados no grego ali, aropax, né? E leptos. De repente, a hora em que ninguém espera. Se o pai de família soubesse a que hora virá o ladrão, ele não deixaria entrar e minar a sua casa. Ele estaria o quê? Preparado, estaria acordado, estaria ali, né, irmãos? Mas nós não sabemos. Nós não sabemos. Ele virá assim de repente, de uma forma iminente. Se dará a qualquer momento, iminente. Não se sabe o dia e a hora. Tá? Ele mesmo deixa bem claro aqui. Tá, irmãos? Então não tem como nós ficar dando datas específicas para a vinda de Cristo. Muito bem. Jesus testificou a sua segunda vinda
os apóstolos também falaram da segunda vinda de Cristo, né? Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Tiago, eles falaram a respeito da vida do Senhor. Muito bem, Jesus, ele voltará pessoalmente, né, irmãos? Voltará pessoalmente, de uma forma visível, Vamos ler Apocalipse 1, versículo 7? Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Abra sua Bíblia, por favor. Hoje tem uma tecnologia aí, Bluebeam, né? E outras aí que tentam, de uma forma visível, colocar ali sinais no céu. Uma espécie de holograma, né? Apareceu em vários países aí do mundo, uma espécie de holograma no céu, uma imagem como se fosse uma cruz, uma cidade, enfim, né? Várias imagens no céu, e as pessoas ficam espantadas, mas nós sabemos que é o que? A tecnologia, né? Mas quando Jesus vier, será de uma forma visível. Apocalipse 1:7, pode ler, por favor. No 7 de Apocalipse. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Glória a Deus, amém. Todo olho verá, todo olho. Sabe o que é interessante? Até aqueles que o transpassaram, aqueles que estavam na ocasião da crucificação, né? Os soldados romanos, aquelas pessoas que participaram ali da crucificação, que, né, irmãos, espancaram o Senhor, o chicotearam, cuspiram nele, enfim, toda aquela situação, né? Eles vão ver também. Só que para eles verem, o que tem que acontecer? Eles têm que ressuscitar. Olha que interessante esse detalhe. É um detalhe. Então haverá ressurreição. Mas esse é outro assunto. Nós vamos tratar de ressurreição em outra aula. É outro assunto. Vocês percebem que quais são as marcas, vamos dizer assim, da segunda vinda de Cristo? Visível, pessoal, o dia e a hora ninguém sabe, ou seja, iminente, se dará a qualquer momento. Eu não sei, ninguém sabe, tá? Não existe estudioso bíblico que saiba, não existe profeta que saiba quando ele voltará. Ele vai voltar em 2030. Então, o que estão falando aí, né? Algumas pessoas estão falando a respeito disso, de 2030. Ele voltará a qualquer momento. Por quê? Nós estamos estudando a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento, a diferença entre os dois. Vai depender do contexto em que está a palavra vinda de Cristo. Vai depender do contexto. Entenderam, meus irmãos? Os autores bíblicos, eles vão deixar ali escrito as passagens em que dá a ideia em que o arrebatamento, a segunda vinda, é uma ocasião só. Outros nós vamos ver, nós vamos entender, como nos escritos do apóstolo Paulo, por exemplo, nas cartas, a primeira e a segunda de Tessalonicenses, que é distinto, que é separado. Por isso nós estamos analisando. Há diferença entre arrebatamento e segunda vinda? Sim. Nós estamos analisando